insistência foram focados pelo MDM e também, portanto, pela Renamo. A Frelimo também colocou, portanto, as suas devidas questões, mas ao que tudo aponta, não houve, portanto, um consenso ou unanimidade naquilo que foram as respostas apresentadas pelo Governo da República de Moçambique, que esteve, portanto, liderado pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, nesta ida à Assembleia da República. Eu gostava de apresentar os meus convidados para esta noite. Tenho, portanto, o privilégio de receber o Dr. Ronguane, portanto, para o programa Opinião Pública, a quem agradeço uma vez mais pela disponibilidade de estar aqui connosco, e também, portanto, o Dr. Cuco, por ter acedido o convite para juntos olharmos para esta ida do Governo no Parlamento e tentarmos interpretar, de facto, se o Governo respondeu às perguntas colocadas pelos deputados ou se respondeu, como alguns deputados falaram, por exemplo, no dia de ontem e também hoje, que o Governo respondeu aquilo que quis responder. Vamos começar por olhar, portanto, para a apresentação do Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, na manhã desta quinta-feira, na Assembleia da República. Senhores deputados, excelências, mais uma vez foi realizada nesta magna Casa do Povo a necessidade urgente de todas as forças vivas da sociedade se engajarem com seriedade, honestidade e patriotismo na consolidação da paz efetiva em Moçambique. Os moçambicanos acompanharam com elevado interesse e satisfação as vozes de Vossas Excelências, Sr. Deputados, manifestando a vontade para a paz efetiva e estabilidade, condição para o desenvolvimento harmonioso e sustentável do nosso país. Almejamos que esta vontade seja assumida por todos os atores políticos e sociais do nosso país. Senhores deputados, excelências, como Governo, lamentamos e condenamos profundamente os raptos e assassinatos de pessoas com albinismo e endereçamos o nosso sentimento de pesar a todas as famílias que perderam os seus entes queridos. Com a participação das famílias, comunidades, confissões religiosas, organizações da sociedade civil, a Metramo e outros segmentos da sociedade, o Governo fará tudo para estancar a criminalidade, muito em particular os crimes de rapto e assassinato de pessoas com albinismo. Saudamos a atuação das Forças de Defesa e Segurança e do Ministério Público pelo forte empenho na luta contra o crime de rapto e assassinato a pessoas com albinismo e outros. Aqui, portanto, este posicionamento, portanto, do Governo e as respostas do Primeiro-Ministro a algumas inquietações das três bancadas parlamentares, a Frelimo, Renamo e também o MDM. Os deputados colocaram algumas questões de insistência, mesmo depois, portanto, destas respostas dadas pelo Primeiro-Ministro e algumas, portanto, destas respostas trazidas do dia de ontem, uma vez que ontem saiu e deixou, portanto, ficar esta ideia no ar de que iria refletir, portanto, o Governo iria refletir sobre aquilo que tinham sido as questões de insistência dos deputados e voltou, portanto, esta quinta-feira com algumas respostas e daí também surgiram novos questionamentos. Vamos acompanhar estes questionamentos já a seguir. Claramente se verifica que é o Governo que não está a cumprir com a lei. Até hoje, há mais de 20 anos, a nenhum elemento da segurança da Renamo foi concedido um estatuto policial. Portanto, juridicamente, o Governo está a agir fora da lei e de má fé ao tentar desarmar a Renamo sem cumprir com a sua parte. Fica à vista que o Governo nunca concedeu o estatuto policial à segurança da Renamo por falta de vontade política, sentimento que até hoje prevalece. Desafiamos o Governo a apresentar um único estatuto concedido aos seguranças da Renamo, na letra e espírito do Acordo Geral de Paz, e que tenha sido recusado pela Renamo. A culpa não é da Renamo. Então, a falta de vontade política da Frelimo em aceitar a Renamo no enquadramento social moçambicano revela-se mais uma vez no acordo de cessação de hostilidades militares de 5 de setembro de 2015
2014, agora Lei número 29/2014, 9 de setembro. Qualidade e a profundidade das informações prestadas ontem pelo Governo em resposta às questões colocadas pelas três bancadas dá ao povo moçambicano a certeza e mantém a esperança de que tudo está a ser feito para se estancar as várias formas de criminalidade. Quero saudar e encorajar as Forças de Defesa e Segurança da República de Moçambique pelo seu desempenho e o bom trabalho que vem desenvolvendo em prol da defesa e garantia da manutenção da paz e integridade territorial. Onde há homens armados de Renamo, as populações sentem-se ameaçadas e com medo. Onde temos Forças de Defesa e Segurança, as populações sentem-se tranquilas e protegidas. As populações reconhecem que as Forças de Defesa e Segurança são a única entidade legal que deve possuir armas, garantir a segurança dos cidadãos e combater todas as forças que atentem contra o Estado moçambicano. E a bancada do MDM atenta à situação econômica e financeira das empresas participadas pelo Estado, das 14 empresas públicas atualmente em exercício, para além de não contribuírem para os cofres do Estado, as mesmas não gozam de saúde financeira próspera devido à má gestão a que estão sujeitas e constituírem saco azul do partido no poder na compra de consciência de cidadãos no processo eleitoral, na satisfação de caprichos pessoais de familiares amigos dos seus gestores, sob o olhar impávido e sereno do governo do dia. A bancada do Movimento Democrático de Moçambique recomenda ao governo que explique aos moçambicanos de forma responsável quais os motivos que ditaram ao estado da nossa economia, em que medidas propõem a sua reativação. Os moçambicanos querem ter uma vida saudável, porque o país tem condições favoráveis para tal. Pois bem, aqui as reações também, os questionamentos das três bancadas a colocarem as questões de insistência ao Governo e, naturalmente, esperavam obter, portanto, deste Governo alguma reação e parece que esta reação no final não foi consensual, não houve esta unanimidade em termos de pensamento no final, portanto, desta sessão da Assembleia da República, do Parlamento, portanto, que decorreu hoje, e é ao encontro das reações das três bancadas que nós vamos agora. Ficamos satisfeitos, sobretudo, ao pedido de informação formulado pelo MDM, que tinha a ver com as empresas públicas e participadas pelo Estado. E as questões que nós colocamos tinham a ver, sobretudo, com a questão da rentabilidade dessas empresas, digamos, o grande fardo dos subsídios que essas empresas recorrem ao Estado, a grande questão da falta de transparência na prestação de contas das empresas públicas e participadas, a questão da interferência e da promiscuidade política nos negócios das empresas públicas e participadas e também a questão da elevada corrupção que está associada aos outros fatores. Nestas matérias, nós, mesmo hoje nas insistências, o Governo não conseguiu dar uma resposta cabal e que esteve de acordo com as nossas expectativas. Nós estamos satisfeitos. Relativamente, indo primeiro à questão da morte aos albinos, nós queremos considerar e lançar aqui um apelo veemente através dos órgãos de comunicação social para que toda a sociedade se engaje para o combate a este mal, que está a causar muito pânico no seio dos cidadãos, sobretudo das províncias do centro e norte. Relativamente a esta questão, nós achamos que trazer para um debate que tem minutos apertados uma informação sistematizada sobre Hemodraga, com Caminhos de Ferro de Moçambique, Petromoc, Rádio Moçambique, toda uma série de empresas, provavelmente não seja tão frutífero quanto num debate em que a Assembleia da República estará concentrada a analisar o relatório e a apreciação do Tribunal Administrativo, portanto, que é na Conta Geral do Estado. Poderá igualmente fazê-lo em sede de debate do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado, que teremos a oportunidade de fazer muito brevemente. Portanto, dizer que não estamos satisfeitos não é por completo e não é no seu todo. Nossa apreciação é negativa. O que nós assistimos foi o extremar de posições. Portanto, o que nós assistimos é uma Frelimo que ainda quer ver mais o solo pátrio regado por sangue dos melhores filhos moçambicanos.
O que nós assistimos foi uma Frelimo que pretende, de facto, que as famílias fiquem viúvas, as crianças ficam órfãs. Portanto, é isso que nós assistimos. Assistimos também a uma Frelimo que não quer a cultura de paz, a cultura de diálogo e a cultura de partilha de poder para melhor gerirmos a coisa pública em Moçambique. E aí estão, portanto, as reações das três bancadas. Vou imediatamente ao encontro do caríssimo deputado. Satisfeito, portanto, com o informe melhor, as respostas que foram dadas pelo Governo esta quinta-feira? Bom, eu penso que não sou eu que não estou satisfeito, mas qualquer moçambicano, porque quando nós estamos a falar das empresas, estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar dos salários que são praticados, estamos a falar do despedimento de pessoas sem justa causa que está a acontecer, estamos a falar dos desvios de fundo nessas empresas, até muitas vezes para depois ser usado em campanhas, em fins partidários. Nós estamos a falar de um conjunto de vícios e trapaças que existem nas nossas empresas públicas e até na divisão pública em geral, que depois explica este descalabro econômico a que nós estamos votados. Portanto, esta é que era a nossa preocupação. Portanto, estamos preocupados com os trabalhadores, estamos preocupados com os que estão a ser despedidos, estamos preocupados com a saúde da nossa economia. Parece que já está a olhos vistos de todos que estamos a caminhar rapidamente para um desastre econômico de proporções lamentáveis. Agora, nós percebemos também que há uma estratégia do governo de culpabilização do povo. Repare que os terríveis crimes que estão a ser cometidos contra pessoas com albinismo não são crimes isolados, não é? Esses crimes estão a ser feitos, direcionados a este tipo de população, exatamente porque tornou-se fácil cometer crimes em Moçambique. Tornou-se fácil cometer crime em Moçambique exatamente porque o Estado não cumpre o seu papel. Todos sabemos como são soltos os criminosos, todos nós sabemos como se pagam os juízes, todos nós sabemos como a nossa polícia atua. Portanto, o governo devia estar preocupado era com o fracasso do sistema que colocou para a segurança das pessoas, porque é do fracasso, o desmoronar desses esquemas que depois saltam todos esses crimes. Ontem era órgãos humanos, hoje é crimes contra o albinismo, ontem era pessoas de chupa-sangue. Portanto, o que nós estamos a assistir é, de fato, um desastre na área de segurança. E o Estado, o nosso governo, devia fazer uma introspeção, perceber o que é que está a falhar, onde é que estão os nojos de constrangimentos para que esses crimes todos aconteçam. Agora, pelo contrário, escolheu este esquema de culpabilizar o povo, de culpabilizar a Metramo, de culpabilizar, não sei, e chamar aquele discurso de 77, de abaixo, obscurantismo. Portanto, é preciso que as pessoas percebam que a função do governo não é lamentar-se que estão a ser cometidos crimes, é combater estes crimes. E o governo, em vez de nos apresentar uma estratégia, em vez de explicar como é que pretende reverter a questão da criminalidade em Moçambique, optou por arranjar uma escapatória, acusa o povo. Nós achamos que são coisas muito tristes, porque acreditamos que se não haver um trabalho sério nesta área de segurança, se não haver uma gestão transparente, não haver competência, portanto, vamos descambar para as convulsões sociais de que a própria falta de paz, de guerra, é resultado. Pois. Cuco, o que é que achou das respostas que foram, portanto, facultadas pelo Governo nas questões dos deputados esta quarta e hoje quinta-feira?
Bom, quero primeiro cumprimentar os telespectadores e assim, e o meu antigo e sempre docente, professor Silvério Ronguano. Eu penso que estas acrobacias políticas que foram nos dadas a assistir nos últimos 2 dias refletem o nível de nervosismo em que o país se encontra desde fevereiro até este ponto. Senti também alguma falta de detalhe na informação que foi apresentada pelo governo, principalmente no que diz respeito a esta questão, mesmo sobre o próprio albinismo. E a RENAMO apresentou a questão da tensão político-militar, e o MDM apresentou a questão das empresas públicas. De todas as maneiras, há que perceber que, partindo deste pressuposto das empresas públicas, há vários debates que se levantam em torno deste assunto. Embora nós também podemos perceber que há certas empresas em que o nível de questionamento entre elas não podem ser equiparadas. Se olharmos, por exemplo, para a postura da empresa MCL, que hoje também se discute, e olharmos para o próprio historial da MCL, que há dado tempo a MCL era uma empresa com um certo monopólio no que diz respeito à telefonia móvel em Moçambique. De um tempo para cá perdeu esse monopólio com a entrada de outras operadoras, a Movitel e a MCL. Ou seja, do ponto de vista de rentabilidade, não podemos esperar que o nível de rentabilidade seja o mesmo quando a MCL era uma empresa com certo monopólio. Mas também já não pode-se dizer o mesmo com empresas que detêm um certo monopólio, como é o caso, por exemplo, da EDM, o caso das linhas aéreas de Moçambique. Ou seja, é discutível a questão que é apresentada, tem a sua razão de ser, naturalmente que é preciso olhar caso a caso a cada empresa. E quer-me parecer que este assunto está a ser ignorado, está-se a olhar as empresas no mesmo nível, e parece que também o governo não está disponível a esclarecer de uma forma detalhada. Em off estamos a falar que o governo diz que não pode, o tempo era curto para esclarecer a contabilidade ou o funcionamento de todas as empresas, mas conforme estamos aqui a dizer que nada obsta que o governo ponha à disposição a informação sobre a gestão dessas mesmas empresas, o que não está a acontecer, o que também não deixa de ser preocupante. Quando a questão da tensão político-militar, eu penso que, mais uma vez, o informe do governo mostrou um certo distanciamento daquilo que é o discurso, por exemplo, a nível do poder executivo, ao mais alto poder executivo, nesse caso a figura do Presidente da República, e o discurso que foi apresentado pelo governo na Assembleia da República. Eu penso que, se termos em conta que o chefe do Estado, a figura do chefe do Estado, constitucionalmente, é uma instituição em si, o chefe do Estado é uma instituição em si, e todos nós temos, em algum momento, temos que começar a acreditar nas nossas instituições. Num contexto em que parece que o governo como tal tem, ou seja, os seus quadros têm um discurso e o Presidente da República tem um discurso, e numa altura em que parece que o Presidente da República está num silêncio total perante aquilo que está a acontecer no país. Nós estamos a assistir aqui certos conflitos armados. O Presidente da República nunca se pronunciou em torno destes conflitos de uma forma muito detalhada, porém o governo foi à Assembleia da República e foi trazer um discurso um pouco mais endurecido, em como podemos até dizer que é um discurso até de declaração de guerra, mas também revela que há que
aquilo que eu posso chamar de certa incapacidade, principalmente por parte dos dois atores envolvidos no conflito, que são os partidos que, passa a expressão, pariram o regime democrático em Moçambique, neste caso a Frelimo e a Renamo. Por quê? Porque estes conflitos que estamos a assistir em Tete, na Zambésia, revelam que tanto a Renamo, tanto o governo moçambicano, que é liderado por este partido Frelimo, não tem capacidade para resolver o problema de uma forma muito mais pacífica. Quer me parecer que esgotou a capacidade dos atores políticos de resolver o problema. E esta estratégia que está a ser adotada agora pelo partido no poder, quer me parecer que não passa de uma estratégia populista, uma estratégia muito facilista e que se pretende resolver problemas profundos. Eu penso que a questão da desmilitarização da Renamo é um problema profundo e quer me parecer que esta estratégia que está a ser adotada é uma estratégia muito simplista demais e populista e que pode ser extremamente perigoso. Quando a questão da pessoa portadora de albinismo, eu penso que também nota-se aqui a ausência do Estado na proteção das pessoas com deficiência de pigmentação da pele. Quer me parecer que a polícia foi surpreendida com novos modelos de crime, se bem que este crime contra o albinismo começou na Tanzânia. Quer me parecer que esta polícia não está preparada para lidar com este crime. Sinto também aqui alguma dificuldade por parte do governo em lidar com o problema. Pois bem, deixa-me colocar uma questão aqui. Portanto, o deputado esteve na Assembleia da República, tive o privilégio também de estar por lá estes dias e em conversa com alguns deputados à saída, mostravam-se desolados, e vou citar, desolados porque, além de não trazer resposta claras, portanto o Governo não trouxe, segundo os deputados, alguns deputados da oposição, não trouxe respostas claras, conhecidas e proativas. Para além disso, o Governo, o Executivo, ficou mais tranquilo porque foi socorrido pela bancada parlamentar da Frelimo. Sentiu que a Frelimo suportou, portanto, o Executivo nesta sua sessão de respostas. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro acabou dizendo que este era o governo da Frelimo, não era o governo de Moçambique, o que nos escandalizou a todos. Agora, nós estamos acostumados em que a bancada maioritária parece que desconfia da incapacidade do próprio governo, porque nós acreditamos que se o governo tem quadros capazes, se a própria bancada da maioria acreditasse nos seus ministros, não precisaria destas muletas. Portanto, parece que aqui o que nós assistimos é que, assim falando, a maioria parece que apoia, acredita no governo, mas pela sua atitude de não deixar que sejam os próprios ministros, que sejam os próprios governantes que tenham conhecimento da matéria, mas sejam pessoas exógenas, digamos, ao governo, que têm tanto menos conhecimento quanto nós a nos responder, isso só revela que não há confiança da parte da bancada que suporta o governo, do seu próprio governo, porque realmente, se houvesse essa confiança, deixariam que os próprios ministros pudessem se defender, pudessem responder. Agora, se saem os deputados a socorrer os ministros, significa que eles já sabem que é para deste ministro não podemos esperar muito. Então, o que podemos fazer é ir socorrer. Portanto, para dizer que é uma estratégia, digamos, que até é contraditória, mas não há dúvida também que o que nós esperávamos era que, se não há a informação, se a informação não pode ser dada, por dizer, bom, vamos deixar esta brochura que tem uma informação completa, que é para os senhores deputados poderem, em casa, com mais devagar, ou nas bancadas, poderem ler e analisar. Mas acontece que diz que a informação não pode ser dada, porque é muito,
mas também não é disponibilizada para que possa ser analisada detalhadamente. Portanto, o que nós concluímos é que o que existe é mesmo falta de transparência. O que existe é o reconhecimento tácito de que o que lá se passa nas empresas é de tal maneira tão podre, tão sujo, que de fato não pode ser apresentado em público, porque repare que a MCL, estamos a ouvir que está a falir, não temos dados, não temos uma informação oficial, mas a Movitel está no mesmo mercado, não consta que tenha falido, a Voda consta. Portanto, há de fato uma incapacidade, há um uso, digamos, abusivo da parte dos gestores destas empresas. Há muita incompetência instalada, há um aproveitamento por parte de algum partido político e até há alguns casos que rondam mesmo a guingueirismo. Estamos a falar, por exemplo, de Ematum, não é? Que tem uns problemas. Ematum foi uma das questões também levantadas. E não houve resposta. A nossa bancada, inclusive, apresentou um pedido direto a Ematum. Nós estamos a falar de muitas empresas, direcionamos a Ematum, mas Ematum não deu a resposta. É evidente que nós acionamos os mecanismos legais, contactamos o Instituto Superior de Comunicação Social, que já instou a Ematum para que possa nos dar esta informação. Esperamos que assim aconteça, mas como neste caso de Ematum, na MCL, como foi dito, das linhas aéreas e em muitas outras empresas, o que lá se passa realmente aproxima-se ao crime, e nós entendemos porque o governo não podia abrir o véu, porque sabe que o que vai lá sair não é animador, mas é isto que é desolador, porque nós esperávamos que este governo, que até acreditávamos que era de tecnocratas, que era de gente mais jovem, mais formada, pudesse ter uma outra atitude, mas estamos a ficar realmente frustrados e também os problemas sociais estão a agravar-se a cada dia que passa. Pois. Uma das exigências da RENAM foi a proteção especial para Afonso Dhlakama. Entretanto, a resposta que chegou, pelo menos do Ministro do Interior, foi a de que, ao invés de garantir que pudesse dar uma proteção especial para Afonso Dhlakama, iam continuar, portanto, as incursões para desarmar os homens armados, alegadamente pertencentes à RENAM. E já tivemos um ensaio esta semana aqui em Maputo, de bairro da Plana Caniço, portanto, nessa visita ou nesse assalto que foi feito à casa dos seguranças de Afonso Dhlakama, e que, na perspectiva de encontrar armamento, não encontraram armamento, mas os homens foram levados juntos com a polícia. Então, que apreciação é que faz desta resposta do Ministro do Interior? Não, é por isso que eu digo que tivemos um informe praticamente acrobático em relação àquilo que está a acontecer no campo das operações. Quer-me parecer que aquilo que está a acontecer no campo das operações é outra coisa, aquilo que se diz é outra coisa. Porque, na verdade, conforme eu dizia, que embora eu também digo que é preciso desmilitarizar naturalmente a RENAM, porque em contextos democráticos, aliás, a própria RENAM fez parte do partido que institucionalizou, portanto, o regime democrático em Moçambique. E, portanto, a desmilitarização da RENAM é toda ela legítima. O que, na minha opinião, penso que pode estar a falhar é a estratégia que está a ser usada para desmilitarizar a RENAM. É preciso mesmo recuarmos um pouco para trás e olharmos para o historial de Moçambique, porque não é pela primeira vez que se tenta desarmar a RENAM usando esta estratégia. Se recuarmos para as primeiras eleições, porque todos os processos eleitorais em Moçambique, no final, tem um elemento constante, que é a questão da violência pós-eleitoral. E depois entramos de novo nos debates da desmilitarização da RENAM. E várias vezes foram usadas estas estratégias de desmilitarizar a RENAM, e definitivamente
nunca resultaram, a não ser resultar em mortos. E se olharmos para aquilo que foram as capas dos jornais nesta semana que está a terminar, fala-se de quase 40 mortos entre militares e civis nesta estratégia de desarmar a Renamo por via da força. O que quer me parecer que a estratégia, embora seja legítima a ideia de desarmar a Renamo, está claro que esta estratégia pode ser muito mais difícil, e do ponto de vista de racionalidade do Estado, quer me parecer que aqui podemos sair a perder muito mais do que propriamente procuramos meios pacíficos para desarmar a própria Renamo. Mas o que chama a minha atenção é que mesmo os deputados, principalmente do partido no poder, sabendo que está-se a assistir mortes no país por causa desta estratégia, quando o ministro do Interior fala da continuidade desta estratégia, saíram a aplaudir, como se essa estratégia pudesse estar a construir certos resultados positivos. Eu penso que não há resultado positivo nenhum embora o governo pode estar a conseguir recolher armas, mas estamos a assistir mortes de militares, tanto por parte da Renamo, tanto por parte do governo, estamos a assistir mortes de civis. Naturalmente mostra que a estratégia não é flexível. Eu penso que há outras maneiras, e naturalmente que o que está a acontecer é que há aqui alguma resistência, embora estes dois partidos, conforme esteja a dizer, sejam os considerados institucionalizadores do regime democrático em Moçambique, ainda falta um pouco a cultura de percepção de que a democracia é um processo, ela em si, evolutivo, e que a cada tempo que passa é preciso acomodarmos os diversos interesses que são resultados primeiro dos interesses dos próprios atores políticos, mas também são resultados dos diversos eleitores. Eu tenho estado a perceber que o problema que nós estamos a assistir em Moçambique é resultante da incapacidade dos nossos legisladores também, em parte, perceber que o modelo que está a ser usado na legislação eleitoral, quer, por exemplo, este pressuposto de quem ganha eleições leva tudo e come com os seus, pode não estar a ser eficaz para a nossa democracia. E a democracia também é só eficaz se termos a capacidade de distribuir este mesmo poder. Em outros países temos realidades diferentes, é porque há alternância política, ou seja, o debate é muito mais liso do que tudo que nós assistimos aqui. Para a nossa realidade, em que os líderes africanos, esta ideia da alternância do poder é praticamente uma utopia total, é preciso encontrar outras plataformas em que se distribua o poder, justamente para que, quando nós distribuímos o poder em contextos africanos, tem como objetivo comprometer os diversos atores políticos para com a paz. Na minha opinião, os nossos atores políticos não estão comprometidos com a paz, porque o poder político ainda continua a ser um recurso extremamente escasso e que algumas pessoas querem a todo custo manter esse mesmo poder e não distribuir esse poder para com as outras pessoas. Portanto, creio eu que o resultado de tudo que está a acontecer vai se notar nesta fraca qualidade, se assim posso dizer, do informe do governo no Parlamento. O Movimento Democrático de Moçambique apresentou uma moção de censura e, entretanto, esta moção de censura já foi admitida. Depois, portanto, vai discutir na quarta-feira. Portanto, na quarta-feira vai ser discutida esta moção de censura. O que nós pretendemos com a moção de censura é muito simples. É dar um sinal claro que aqueles que devem apresentar informes, no fundo, têm que prestar contas à Assembleia da República, devem fazê-lo. Portanto, a Assembleia da República não é um lugar para passear a sua classe, para ir falar, depois não haver consequências. Portanto, nós acreditamos que o Parlamento é a casa dos moçambicanos e, como tal, quem deve lá apresentar qualquer informe ou relatório ou prestar conta tem de fazê-lo com muita responsabilidade. E o que nós assistimos
no informe do provedor é que, por exemplo, sobre os seus gastos, nem se referiu como gastou uma 500 apenas, o que não se percebe. Ele fala do orçamento, só diz o que recebeu, mas como é que gastou, que é aquilo que nós chamamos à espera, porque ele está a prestar contas, digamos, diante daqueles que o elegeram para exercer esta função, mas ele não quis fazer. Nós estamos convencidos que a tarefa do provedor é proteger as vítimas da administração pública e é tudo fazer para que não se cometa na administração pública ilegalidades e injustiças. Mas, surpreendentemente, o informe era um conjunto de louvores aos próprios administradores do que a apresentação do tipo de proteção, o que foi feito, quais são os atos, quer dizer, que foram desenvolvidos para proteger as pessoas da administração pública. E, sobretudo, nós esperávamos que houvesse uma concentração sobre os órgãos centrais da administração pública, porque são esses que têm o condão de poder, numa só cajada, prejudicar milhões e milhões de pessoas, mas ali nem uma palavra. Pelo contrário, encontramos uma grande concentração ao nível dos escalões mais baixos do distrito, da localidade. É aquela funcionária que não quis fazer os BIs, mas quando toda a gente sabe que ter um BI em Moçambique virou um privilégio, não por culpa do notário que está ali no distrito, mas o sistema, a empresa que foi contratada para fazer este tipo de trabalho não era a empresa, não era a melhor opção, os custos. Portanto, há um conjunto de trapaças a nível da administração central que são a causa do descalabro, do mau funcionamento da nossa administração pública. Ora, o provedor não quis falar, não quis mexer com esses interesses todos, pelo contrário, até acusa, não é? Diz, bom, há administrados que não pagam o Fundo de Desenvolvimento Local e eu queria fazer um apelo para que essas pessoas sejam obrigadas a pagar e, se não pagar, levar a polícia e o tribunal. Portanto, nós achamos que realmente tamanho abuso do poder não pode ficar assim. Daí que nós lançamos esta moção de censura como um sinal claro de que, afinal de contas, a Assembleia da República é mesmo para prestar contas e quem não presta conta tem que assumir as consequências que daí advêm. Pois bem, julga ser pontual esta moção de censura do MDM, portanto, o informe do Provedor de Justiça? Isso já são questões meramente políticas. Cada partido político tem a sua estratégia, política. O papel da oposição é pressionar as autoridades a todos os níveis. E penso que, consoante aquilo que o MDM pretende, podemos dizer que está ao nível dos próprios partidos políticos. Conforme sabe, eu não sou membro do MDM, nem da Frelimo, nem da RENAM. De todas as maneiras, penso que é sempre bom que os partidos políticos tenham sempre a perspectiva de usar dos mecanismos legais para pressionar os dirigentes e tal, para que, por mais que não possa resultar, porque a maneira como está constituída a nossa Assembleia da República, por vezes, pode não resultar assim tanto a moção de censura, mas é bom porque isso chama a atenção aos próprios governantes no sentido de trabalharem cada vez mais. Agora, se isso
é bom do seu ponto de vista político, isso interessa aos partidos políticos. Pois, esta questão da Ematum, eu não tinha colocado a questão ainda, os deputados terem questionado a viabilidade daquela empresa pública, mesmo assim, praticamente não se retomou no assunto. E mesmo depois do MDM ter insistido que alguns nomes, mesmo assim, portanto, esta questão não ter merecido uma resposta clara, objetiva. Não, olha, isso não deixa de ser frustrante, porque, na verdade, a questão estes fantasmas de Ematum assombram a atual vida econômica do país. O país foi se endividar, um endividamento que tem consequências para a nossa geração e pode ser também para as outras gerações. O processo desse endividamento não está claro. Quer dizer, uma empresa que foi constituída a partir de uma certa pressão, quer do seu ponto de vista dos partidos da oposição, quer a partir também dos partidos políticos, aliás, dos órgãos de comunicação social, era expectável que o governo tomasse a peito este assunto e trazer aos moçambicanos o que de facto está a acontecer. Quer-me parecer que, conforme eu disse, que foi um informe acrobático, justamente porque não responde, na minha opinião, a certas questões que estão a nossa sociedade. E repara que a questão da Ematum é uma questão que tira sonho a todos nós. Eu penso que era uma oportunidade única do governo, se houve falhas na fase de constituição desta empresa, uma empresa que foi se endividar antes de ser constituída, isso não deixa de ser estranho, né? Uma empresa foi se endividar, foi endividar o Estado antes de ser constituída. Eu penso que há espaço para que o governo possa regularizar esta situação e ser muito mais transparente em todos os processos que o governo pretende para que este assunto seja de domínio público e todos nós possamos saber o que está a acontecer. Muito obrigado, Dr. Ronguano. Dou-lhe 1 minuto, estamos mesmo em cima, portanto, do tempo, 1 minuto para considerações finais. Não, é só para elucidar as pessoas. Quando se diz que a Ematum, portanto, emprestou 500 milhões de dólares e considera que nós somos 23 milhões, significa que cada moçambicano está a dever aos credores de Ematum mais de 2 dólares, ou seja, estamos a falar de quase 100 meticais que cada moçambicano deve. Mas para que esse dinheiro? Para o benefício de alguns indivíduos que estão naquela empresa. Todos nós estamos com uma dívida de 100 meticais, digamos, para servir os interesses de um pequeno grupo. Isso é grave. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a sua presença Dr. Cuco e também Dr. Ronguano, portanto, para este programa Opinião Pública de hoje. Infelizmente, os telespectadores não tiveram a oportunidade de interagir connosco, como tem sido hábito. Tal foi o facto do programa ter começado tarde hoje e também por razões já justificadas. Entretanto, marcamos um novo encontro para amanhã, pontualmente às 18 horas, e voltamos a olhar para mais um tema que fará seguramente notícia e atualidade do nosso país. Boa noite e até lá.